Hello, hello everybody! Oi, oi gente, tudo bem? Teacher Andressa aqui para mais um vídeo. E bom, people, a gente vai falar agora quais são as atividades que a gente vai fazer. E é o tempo que vocês vão aí pegando o material de vocês, ok? Alright, guys, no nosso vídeo de hoje, nós iremos ver as atividades da página 12 e da página 13. A gente tem aqui, people, um text para a gente ler, tá? Tem um texto para a gente ler, ok? Então, eu vou ler esse texto com vocês e depois a gente vai responder algumas perguntinhas sobre esse texto. Essa segunda questão aqui é mais para a gente discutir algumas coisas do texto. Vocês não vão precisar copiar nada na número 2, ok? Já na página 13, aqui na question 4, a gente tem algumas perguntas para responder, ok? Tudo bem? Alright, let's go. Vamos começar aqui o texto. O título, ó, lembrando que aqui é episode 1, isso significa que essa história ainda vai ter uma continuação que a gente não vai descobrir hoje, ok? Então, o título tem The City Beneath the City, a cidade abaixo da cidade. Ok, o que será que isso significa? É o que a gente vai descobrir right now, agora. Vamos começar aqui. Now, don't go far and be careful. Ok, agora não vá muito longe e tenha cuidado. Don't worry, Mom, said Melanie. Não se preocupa, mãe, disse a Melanie. Então a gente sabe, ó, que tem uma personagem já da história, na verdade duas, que é a Melanie e a mãe dela, até agora. Do you have your cell phones? Vocês estão com os celulares de vocês? Of course we do, Dad. Claro que a gente está, pai, replied Melanie. Respondeu a Melanie. And make sure you are back here at the entrance by 6 o'clock, he added. Ó, e garanta que vocês vão estar aqui na entrada às 6 horas, ele acrescentou. Her parents were always so worried about things. Ó, os pais dela estavam sempre muito preocupados sobre as coisas. Come on, Josh, let's go. Vamos, Josh. Vamos lá. And with that, Melanie and Josh set off to explore the ancient city. Ó. E com isso, a Melanie e o Josh começaram a explorar a cidade antiga. Então, ó, nós temos 4 personagens até aqui. A mãe, o pai, a Melanie, que é a filha dos dois, e o Josh, que a gente não sabe quem é, né? A gente não sabe se é irmão ou o quê. Ó, aqui vai responder a nossa pergunta. Josh was Melanie's cousin from New York. Ó, o Josh era primo, essa palavra cousin significa primo. Ele era primo da Melanie e ele vem de New York, Nova York. He was 13, ele tinha 13 anos. 2 years older than she was. Ó, ele era 2 anos mais velho do que a Melanie. Então, se ele tem 13, a Melanie tinha 11, né? Obviamente. But they were about the same height. Ó, mas eles tinham a mesma altura, uma altura parecida. Melanie was tall for her age and she was great at sports. Ó, a Melanie era alta para a idade dela e ela era ótima, great at sports. Ela era ótima em esportes. Já o Josh was much more interested in computers and books. Ó, o Josh era muito mais interessado em computadores e livros. Ok. In fact, he was reading from his guidebook as they walked along a white stone path. Ó. E de fato ele estava lendo o livro dele turístico, era tipo um guia turístico, enquanto eles caminhavam sobre um caminho de pedras brancas. This site is over 1,200 years old. Esse local tem em torno de 1.200 anos de idade, né? Então é um local bem antiguinho. It covers 50 square kilometers. Ó, ele cobre 50 quilômetros quadrados, na verdade. At one time, up to 45,000 people used to live here. Ó, há um tempo atrás, cerca de 45 mil pessoas costumavam viver aqui, morar aqui. While Josh was reading, Melanie was looking all around her. Ó, enquanto Josh estava lendo, a Melanie estava olhando tudo que estava ao redor dela. They were surrounded by the ruins of a Mayan city in the heart of the jungle. Ó, eles estavam cercados por ruínas da cidade de Maia, que é o coração da selva. Ok. There were low buildings, vertical stones, and up ahead a tall pyramid. Ó. Nesse local tinham
prédios baixinhos, pedras verticais, ó, vertical stones, and up ahead, e lá em cima tinha uma pirâmide alta. Josh only looked up from his back when he heard Melanie say, ó, o Josh só parou de olhar para o livro dele quando a Melanie diz, let's climb to the top, vamos escalar até o topo. The climb was hot and tiring, ó. A escalada estava muito quente e bem cansativa. But the view from the top was fantastic. Mas a vista do topo era fantástica. The jungle spread away like a sea of green into the distance. Aqui então nós temos, ó, a selva se espalhou como um mar verde à distância. Josh opened his book and told Melanie that the pyramid was 42 meters tall. Ó. Josh então abriu lá o livro dele e disse a Melanie que essa pirâmide tinha 42 metros de altura. But before he could say any more, Melanie said. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a Melanie disse, Hey Josh, we aren't at school now. Olha Josh, a gente não está na escola agora. You have to learn some information to understand these things, Josh replied. Ó, você precisa aprender algumas informações e entender essas coisas. Ele está correto, né? Para poder entender essas coisas, está corretíssimo. Foi o que ele disse, ele respondeu para Melanie. But you have to look at them too, said Melanie. Mas você precisa olhar para essas coisas também, disse a Melanie. After a while, ó, depois de um tempo, they climbed down and walked among the ruins. Ó. Eles escalaram lá para baixo e caminharam dentro das ruínas. É tipo aqueles labirintos, gente. Eu não sei se vocês conhecem Maia, mas é uma cidade bem interessante. Continuando. Then they took one of the many paths and entered the jungle. E então eles pegaram um dos milhões de caminhos que tinham lá e entraram na selva. They found so many buildings hiding among the trees. Ó, eles encontraram tantos prédios escondidos entre as árvores. While they were examining a beautiful curved stone, ó, enquanto eles estavam examinando uma pedra esculpida, a blue butterfly landed on Melanie's hand. Ó, uma borboleta azul pousou aí na mão da Melanie. She looked at it and suddenly she noticed her watch. Ó, ela olhou para a borboleta então e percebeu o relógio dela. Hey, look at the time. It's already 5 to 6. Ei, olha a hora. Já são 5 para as 6. Lembra que eles tinham que chegar em casa, ó? 6 o'clock. Tá lá na redondeza às 6 horas. Então, falta pouquíssimo tempo e eles ainda estão lá por dentro. Vamos lá. We have to send a text. Ó, a gente precisa mandar uma mensagem. Josh checked his phone. I can't get a signal here. Ó, o Josh olhou para o celular dele e viu que não tinha nenhum sinal. Melanie looked at hers. It had the same problem, no signal. Ó, a Melanie também olhou para o celular dela e tinha o mesmo problema, nenhum sinal. People, então eles estavam no final, aqui nessa primeira parte, eles estavam tentando mandar uma mensagem lá para os pais da Melanie para dizer que eles iam se atrasar um pouquinho, porque como faltava 5 minutos e até chegar lá no local ia levar um tempo, era isso que eles iriam fazer, mandar a mensagem. Mas como a gente percebeu aqui, tinha 0 de sinal. Não tinha como mandar mensagem, nem ligar ou fazer qualquer outra coisa. Vamos ver já o que é que vai acontecer. Ó, question 2, só para a gente ficar sabendo aqui um pouquinho das perguntas. Na número 1 tem. Where is the story set? Onde que a história começa, na verdade? Lá em cima, na parte do texto, tem falando um pouquinho sobre onde que essa história começa. A gente sabe que é lá na cidade de Maia, né? Na número 2, tem perguntando, who are the characters? Describe the personalities. Ó, tá perguntando quem são os personagens e pediu pra gente descrever a personalidade deles também. Na história em si, tem 4 personagens, que é a mãe, o pai, a Melanie e o primo dela, que é o Josh. Porém, só 2 personagens a gente consegue saber um pouquinho a respeito deles, ó. Aqui tem dizendo, cadê? Pronto, tá aqui, ó. A Melanie era alta, para a idade dela, né, no caso, e ela era ótima em esportes. E o Josh estava muito mais interessado em computadores e livros. Então, a gente descobriu um pouco da história deles, né? A personalidade deles, na verdade. E aqui na número 3, tem a seguinte pergunta. Why do Melanie and Josh disagree? Por que a Melanie e o Josh, eles discordam?
Gente, bem aqui, ó, finalzinho lá pro início. Porque o Josh, ele estava direto lá olhando para o livro para poder descobrir as coisas do local. E a Melanie ficou um pouco chateada porque ela diz que ele precisa olhar para as coisas também. Só que ele fala que, primeiramente, você precisa descobrir algumas informações para poder entender essas coisas. Então, ó, eles têm uma pequena discordância nesse ponto. E a última pergunta é: What problem do Melanie and Josh have? Qual que é o problema que a Melanie e o Josh have? Tá bem aqui embaixo falando sobre isso, ó. Que ambos os cell phones, os dois celulares, não têm nenhum signal, não tem nenhum sinal. Esse é o problema que eles estão enfrentando aqui no momento. Então, agora, a gente vai continuar a história aqui, descobrir o que é que vai acontecer do episódio 1 e depois a gente responde a question 4, ok? Let's go! Melanie and Josh looked all around. A Melanie e o Josh olharam para todos os locais. Which way do we go? Ok, ó. Qual o caminho que a gente vai tomar agora? Asked Melanie. This way, said Josh confidently. Ó, esse caminho, disse o Josh confiante. Are you sure? I think it is that way. Você tem certeza? Eu acho que é aquele caminho. Então, ó, eles estão aqui indecisos. É provável que eles estejam perdidos. Vamos descobrir aí no decorrer da história. Vamos lá. Josh pointed at a gray shape among the trees in the distance. Ó, o Josh apontou para uma sombra cinza dentre as árvores a uma longa distância. That's the pyramid over there. Ó, aquela é a pirâmide ali. I'm sure of it. Come on, eu tenho certeza disso. Vamos lá. So they walked along a winding path. Ó, então eles começaram a caminhar pelo caminho que estava ventando muito, gente. Isso parece filme de suspense, né? Esses filmes que a gente sabe que alguma coisa vai dar errado. Começa a ventar, a fazer uma zoada que ninguém sabe de onde é que vem. Então é provável que alguma coisa vai dar errado aqui, mas é o que a gente vai descobrir. Vamos lá. Monkeys were jumping around over their heads. Ó, os macacos estavam pulando em cima da cabeça deles. Melanie thought the monkeys were laughing at them. Ó, a Melanie pensou que os macacos estivessem rindo deles. Finally, they arrived at the pyramid. Ó, finalmente eles chegaram até a pirâmide. It seemed smaller now. Ó, pareceu menor agora. And there was grass growing over the steps. Ó, e tinha grama crescendo no decorrer do caminho. But Josh was sure they had come back to the right place. Oh, mas o Josh tinha certeza que eles tinham voltado para o lugar correto. Unfortunately, when they climbed to the top, they saw an unfamiliar landscape. Infelizmente, quando eles escalaram até o topo, eles viram um local, uma vista, uma paisagem unfamiliar. They couldn't see the white stone path. Ó, eles não conseguiam ver aquele caminho de pedra branca que eles vieram lá no início. Então, ó, eles chegaram no local errado. A gente já percebe aqui que eles estão perdidos. And they couldn't see Melanie's parents. Eles não conseguiam ver os pais da Melanie. The cousins were silent for a long time. Ó. Os primos ficaram em silêncio por um longo tempo. They knew they were lost. Eles sabiam que estavam perdidos. The sun was sinking behind the tallest trees. Oh, o sol estava se pondo atrás das árvores grandes. Casting long shadows, fazendo sombras longas. A wind was blowing and the jungle was making a moaning noise. Gente, olha só. É o que eu imaginava, ó. O vento estava fazendo um barulho lá estranho, estava soprando. E a selva estava fazendo alguns barulhos. Like the sea, como o mar, quando a gente sente aquela brisa, sabe, do mar, daquele vento bem forte. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo por lá. Then Melanie had an idea. Então a Melanie teve uma ideia. We must be able to get a signal up here. Ó, a gente deve ter algum sinal aqui em cima, she said. Vamos ver. They both got out their cell phones, but it was bad news. Ó, eles tiraram o celular, mas eles tiveram notícias não tão boas assim. This is a disaster, said Melanie. Isso é um desastre, disse a Melanie. Annoyed, she looked at Josh. Oh, com raiva, brava, irritada, ela olhou para o Josh. She didn't say anything.
but she thought it was his fault. Então, ela não disse nada, mas ela pensava que era culpa dele, porque, óbvio, foi ele que fez eles seguirem um caminho errado. Josh was scanning the jungle. O Josh estava olhando a selva toda. Can you see something over there? Is that another pyramid? He asked. Você consegue ver alguma coisa ali, ó? Is that another pyramid? Aquilo é uma outra pirâmide? He asked. Ele perguntou. I think you're right, said Melanie. Eu acho que você está certo, disse a Melanie. So they climbed down and headed into the jungle. Ó. Então eles escalaram, foram lá para baixo e seguiram em direção à floresta. A selva, na verdade. Jungle é selva, tá, people? The light was fading fast now. Ó. A luz estava acabando rápido agora. And it was difficult to keep walking in the same direction. Estava muito difícil de se manter caminhando na mesma direção. Então, then the trees ended and they entered a maze of paths. Ó, e então as árvores acabaram e eles entraram num caminho de labirinto. Oh my Jesus! The paths became narrow and narrow. Ó, os caminhos se tornaram cada vez mais estreitos e estreitos. Finally, they found themselves next to a pyramid in an alley. Ó, e finalmente eles se encontraram próximos a uma pirâmide num beco. That led to a low tunnel, que levou eles a um túnel baixo. Maybe we should turn back, said Josh. Talvez a gente deva voltar, disse o Josh. We can't turn back now. A gente não pode voltar agora, Melanie replied. A Melanie respondeu. She lowered her head and walked into the tunnel. Ó, então ela abaixou a cabeça e seguiu em direção ao túnel. Wait for me, espera por mim, said Josh unhappily. Oh, disse o Josh sem muita felicidade. And he followed her inside. E ele seguiu ela lá dentro. It was dark and damp. Oh, tava escuro e úmido lá dentro do túnel. But they could see a gray light at the other end. Mas eles conseguiam ver uma luz cinza lá no final do túnel. Then Melanie tripped over something. Oh, então a Melanie tropeçou em alguma coisa. She hit the floor and suddenly, ela caiu no chão e de repente the floor opened up beneath her. Então o solo abriu lá debaixo dela e ela começou a cair, people. They were both falling. Ambos estavam caindo. Falling into a dark hole. Oh my lord. Então eles estavam caindo aqui num buraco escuro. Gente, fim do primeiro episódio. A gente não sabe o que é que vai rolar. A gente só sabe que eles caíram no buraco e é isso. Episode 2 a gente descobre o que foi que aconteceu. Vamos lá então. O que é que a gente precisa fazer nessa questão aqui? A gente precisa escrever a palavra Melanie, se foi algo que ela fez, a palavra Josh, se foi algo que o Josh fez, ou both, se foi algo que ambos fizeram, que os dois fizeram. Então vamos lá. Who decided, a number one agora, tá? Who decided which direction to walk in? Foi o Josh, né, gente? Ó, lá no início, quando eles viram que estavam perdidos, ó, a Melanie perguntou qual caminho que eles deveriam seguir e o Josh falou, esse caminho aqui, porque ele tinha certeza que estava certo. Então, a primeira, a gente já vai colocar aqui, Josh. Foi ele que fez isso aqui. Belezinha. Show. Número 2. Who thought the monkeys were laughing at them? Quem foi que pensou que os macacos estavam rindo deles? Foi a Melanie, né, gente? Ó. Aqui, ó. Monkeys were jumping around over their heads. Melanie thought the monkeys were laughing. Ó. A Melanie pensou que os macacos estavam rindo deles. Pronto. Melanie, então, na número 2. Melanie. Ok. Tranquilo até agora. 3. Who couldn't get a signal from the top of the pyramid? Quem foi que não conseguiu ter um sinal do topo da pirâmide? Foram os dois, né, gente? Os dois tentaram. Ó, they both got out their cell phones, but it was bad news. Ó, ambos tiraram o celular, mas eles não tiveram a notícia boa. Então, essa aqui, a resposta é both, porque foram os dois que fizeram isso aqui. Ok. Próxima. 4. Who entered the maze of paths? Quem foi que entrou no caminho de labirintos? Os dois. Não ia ficar um para trás. Foram os dois que entraram nesse caminho de labirintos. Então, essa aqui também. Both. Ok. 5.
Who suggested that they turn back? Ó, quem foi que sugeriu então para eles voltarem? A gente viu aqui que foi o Josh, ó. Maybe we should turn back. Talvez a gente devesse voltar. Talvez a gente deva voltar, né, no caso. Então foi o Josh aqui nessa número 5. Josh. E por fim, número 6, number 6, nós temos Who entered the tunnel first? Quem foi que entrou no túnel primeiro? Foi a Melanie, ela que teve a ideia de entrar no túnel, ó. Cadê, gente? Tá bem por aqui, ó. Pronto, ó. Aqui o Josh seguiu a Melanie, porque ela já estava lá dentro. Então, foi ela que entrou primeiro, Melanie. Alright. Guys, ó, a gente acabou de finalizar as duas atividades. A gente leu a página 12, respondeu oralmente, eu respondi, na verdade, oralmente as perguntinhas lá da question 2, que era só pra gente debater um pouquinho. E na 4, a gente acabou de responder aí essa question na página 13. Então, a gente finalizou o texto, tá? A gente finaliza por aqui, então, o nosso vídeo. Ok? Respondam direitinho, com calma, qualquer coisa vão pausando aí, tentando ler algo do texto que vocês não compreenderam, vão pesquisando, enriquecendo o vocabulário de vocês, ok? Então, people, a gente se vê agora amanhã, né, na nossa live, na nossa conferência. A gente vai continuar aí as atividades da Unit 5, da unidade 5 do nosso Book 3, do nosso livro 3, tudo bem? Então, eu vejo vocês amanhã. Um grande beijo, um abraço e bye, everybody!